Meu nome é Pedro, tenho 46 anos e moro em Goiânia até hoje. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo há mais de 20 anos, mas que ainda faz minha mão tremer quando eu lembro. Olha, eu servi o diabo por 7 anos da minha vida. Fui treinado para destruir famílias cristãs, fechar igrejas e acabar com ministérios. E eu era bom nisso. Entre 1997 e 2001, eu ajudei a fechar 4 igrejas aqui em Goiânia. 4 igrejas pequenas de bairro, com pastores simples, que trabalhavam a semana inteira e pregavam de graça no domingo. Eu me infiltrava nessas congregações, descobria os pontos fracos e atacava até ver o galpão fechando as portas. Cada igreja que fechava era uma vitória para o inferno. E eu comemorava como se fosse um troféu. Mas numa noite de quarta-feira, em outubro de 2001, eu encontrei algo que o inferno não conseguia vencer. Era uma igrejinha pequena perto da Praça do Trabalhador, no setor leste universitário. Uns 80 membros no máximo, funcionando num galpão alugado com cadeiras de plástico e ventilador barulhento. Eu tinha ido lá para fazer o que sempre fazia: destruir. O diabo tinha me mandado acabar com aquela família. O pastor, a esposa dele, os 3 filhos. Eu tinha feito o trabalho mais pesado da minha vida na noite anterior e fui naquele culto para ver o resultado. Esperava encontrar desespero, choro, confusão. Mas quando eu cheguei lá naquela quarta-feira, a igreja estava lotada. Não era só o grupinho de oração de sempre. Tinha umas 40 pessoas. O pastor tinha tido um sonho na noite anterior e convocou uma vigília de última hora. Eu sentei no banco do fundo e meu coração começou a acelerar. Aquilo não estava no meu plano. Alguma coisa estava errada. Foi naquela noite que eu descobri um segredo que o inferno não queria que ninguém soubesse. Eu descobri o que acontece no mundo espiritual quando um cristão ora com raiva santa. Não raiva de gente, não ódio, mas aquela indignação contra o mal que faz o céu se mover. E eu vi isso acontecer bem na minha frente. A esposa do pastor se levantou naquele culto. O nome dela era Sandra. Ela estava doente há meses por causa dos meus trabalhos, pálida, magra, fraca. Mas naquela noite tinha algo diferente nela. Ela pegou o microfone e disse que Deus tinha mostrado para ela que tinha alguém ali que não era de Deus. Alguém que tinha vindo para destruir, mas que ia sair dali transformado. Eu gelei no banco. Pensei que ela sabia quem eu era. Quis levantar e sair correndo, mas minhas pernas não obedeceram. Era como se eu estivesse preso naquela cadeira de plástico. Meu corpo não respondia, e ela continuou orando com uma autoridade que eu nunca tinha ouvido em 7 anos de guerra espiritual. O mais assustador de tudo, aquela mulher que me derrotou nunca soube que eu existia. Até hoje, mais de 20 anos depois, ela não sabe o que aconteceu naquela noite. Ela não sabe que a oração dela mudou o destino de um homem que tinha vendido a alma para o diabo. Ela só obedeceu a Deus e o inferno tremeu. Mas para você entender o que aconteceu naquela noite de outubro, eu preciso te contar como tudo começou. Preciso voltar para 1996, quando eu tinha 19 anos e era só um garoto invisível que pegava 2 ônibus por dia para trabalhar numa loja de autopeças no setor Campinas. Eu preciso te contar como eu conheci o homem que me levou para o inferno. Em 1996, eu tinha 19 anos e era o tipo de pessoa que ninguém lembrava que existia. Trabalhava de segunda a sábado numa loja de autopeças no setor Campinas, ganhando um salário mínimo e meio. Todo dia eu acordava às 4h30 da manhã para pegar o primeiro ônibus, linha 163, até o terminal Praça A, depois outro até o trabalho. Voltava para casa às 8 da noite, jantava assistindo televisão e dormia. Era isso a minha vida. Minha mãe se chamava Dona Carmen. Ela era viúva desde que eu tinha 12 anos. Meu pai era pedreiro e morreu de infarto fulminante no meio da obra. Caiu do andaime e quando chegaram perto dele já estava sem vida.
Minha mãe criou eu sozinha, trabalhando de faxineira num supermercado do bairro. Ela era evangélica fervorosa, daquelas que acordava às 5 da manhã para orar antes de ir trabalhar. Eu ia na igreja com ela às vezes, mas só para não dar desgosto. Sentava no banco de trás e ficava esperando o culto acabar. Olhava para os outros jovens e eles pareciam felizes, pareciam ter algo que eu não tinha. Eu não sentia nada, nem paz, nem alegria, nem presença de Deus. Só um vazio enorme no peito que eu não sabia explicar. Na escola tinha sido a mesma coisa. Ninguém lembrava meu nome. Eu era o menino do canto, o que não falava, o que almoçava sozinho. No trabalho era igual. Eu era só o garoto do almoxarifado. Os outros funcionários nem me cumprimentavam direito. Eu podia sumir e ninguém ia perceber que eu tinha ido embora. Meu sonho era simples. Eu queria ter um carro, nem precisava ser novo. Um Gol bolinha, um Uno velho, qualquer coisa. Só para parar de depender de ônibus lotado às 5 da manhã, com gente suada me espremendo. Eu calculava quanto tempo ia levar para juntar o dinheiro e sempre dava uns 10 anos. 10 anos para realizar um sonho tão pequeno. Eu lembro do meu aniversário de 18 anos como se fosse ontem. Minha mãe fez bolo de fubá porque era o que dava para fazer. Eu arrumei a sala, coloquei umas cadeiras, comprei refrigerante com o dinheiro que tinha guardado, fiquei esperando alguém aparecer. Um colega do trabalho, alguém da igreja, qualquer pessoa. Ninguém veio. Comi o bolo sozinho assistindo o Jornal Nacional enquanto minha mãe lavava a louça. Naquela noite, eu fui para o quarto e fiquei olhando para o teto pensando na minha vida. Eu tinha 18 anos e não tinha nada. Não tinha amigos, não tinha namorada, não tinha futuro. Meu pai estava morto. Minha mãe trabalhava feito escrava para pagar as contas e eu era invisível para o mundo. Pensei comigo mesmo que eu podia sumir e ninguém ia perceber. A única coisa que me dava um pouco de alegria era ouvir os jogos do Goiás no rádio. Eu não tinha dinheiro para ir no estádio Serra Dourada, mas ficava imaginando o dia que ia poder comprar um ingresso e ver o time de perto. Guardava os recortes de jornal com as escalações e ficava decorando o nome dos jogadores. Era meu único escape daquela vida sem graça. Eu não era rebelde, não usava drogas, não bebia. Era só um garoto carente que queria ser alguém. Queria que as pessoas olhassem para mim e vissem alguma coisa de valor. Queria sentir que minha vida tinha algum propósito, que eu não era só mais um ocupando espaço no mundo. E foi exatamente essa carência que me levou para a armadilha. Foi nessa época que eu conheci o seu Valdeci. Ele era cliente da loja de autopeças. Vinha comprar peças para a oficina mecânica dele, que ficava perto do terminal Praça A. Ele começou a puxar conversa comigo, perguntar sobre minha vida, me tratar como gente. Foi a primeira vez que alguém olhou para mim e pareceu se importar de verdade. Eu não sabia, mas aquele homem de camisa social e sorriso tranquilo ia mudar minha vida para sempre. E não era para o bem. Seu Valdeci tinha uns 55 anos e parecia o homem mais tranquilo do mundo. Sempre vestia camisa social de manga curta, calça de brim e sapato de couro marrom. Tinha o cabelo grisalho penteado para o lado e um bigode bem aparado. A oficina mecânica dele era pequena, ficava numa esquina perto do terminal Praça A, mas ele parecia ter dinheiro. Andava de Opala preto bem cuidado e usava um relógio dourado que brilhava no pulso. Ele começou a aparecer na loja toda semana. Comprava peças, puxava conversa comigo, perguntava como eu estava. Ninguém nunca tinha feito isso. Os outros clientes nem olhavam na minha cara, mas o seu Valdeci fazia questão de saber meu nome, de perguntar da minha mãe, de me dar conselho sobre a vida. Eu comecei a esperar as visitas dele como se fosse o melhor momento da minha semana. Depois de uns 2 meses, ele me convidou para almoçar na casa dele num domingo. Eu fiquei sem jeito. Disse que não precisava, mas ele insistiu. Disse que a esposa dele fazia um frango com pequi que era o melhor de Goiânia e que eu ia gostar. Eu aceitei. Afinal,
O que eu ia fazer em casa? Assistir televisão sozinho enquanto minha mãe dormia cansada do trabalho da semana. A casa dele ficava no setor Marista, num bairro bem melhor que o meu. Era uma casa simples, mas arrumada, com jardim na frente e garagem para o Opala. A esposa dele se chamava Marlene, uma senhora gordinha de uns 50 anos que me tratou como se eu fosse filho dela. Ela fez frango com pequi, arroz com guariroba e pão de queijo. Eu comi feito quem não via comida há dias. A partir daquele domingo, eu passei a ir lá quase todo fim de semana. O seu Valdeci me tratava como o filho que ele nunca teve. Me dava conselho, perguntava dos meus sonhos, dizia que eu tinha potencial para ser alguém na vida. A dona Marlene sempre guardava um prato para mim e me mandava embora com marmita para o dia seguinte. Eu me sentia parte de uma família de verdade. Nos primeiros meses, ele nunca falou nada estranho. A conversa era sobre trabalho, sobre futebol, sobre a vida. Depois de uns 4 meses, ele começou a falar sobre coisas diferentes. Falava sobre energia, sobre poder da mente, sobre forças invisíveis que controlam o mundo. Ele me emprestou uns livros que falavam sobre despertar o potencial interior, sobre dons escondidos que todo mundo tem. Parecia coisa de autoajuda. Eu lia aqueles livros sem desconfiar de nada. Achava interessante, diferente. O seu Valdeci dizia que a igreja escondia essas verdades das pessoas para manter todo mundo fraco e dependente. Dizia que existiam poderes que qualquer um podia acessar, mas que os pastores e padres não queriam que ninguém soubesse. Eu ouvia aquilo e começava a questionar tudo que minha mãe tinha me ensinado. 6 meses depois do primeiro almoço, ele me convidou para uma reunião especial na casa dele. Disse que era um grupo de pessoas que estudavam esses assuntos mais a fundo. Eu cheguei lá numa sexta-feira à noite e encontrei umas 8 pessoas sentadas na sala. Gente normal. Tinha um funcionário público, uma professora, um taxista, uma dona de casa. Ninguém parecia maluco ou perigoso. Naquela noite eu entendi que aquilo não era grupo de estudo. Era outra coisa. O seu Valdeci falou sobre espíritos, sobre entidades, sobre pactos. Meu coração acelerou e uma parte de mim disse para levantar e ir embora. Eu olhei para a porta e pensei em sair correndo. Mas antes que eu me mexesse, a dona Marlene pôs a mão no meu ombro e disse baixinho no meu ouvido: "Fica, filho, você veio até aqui por um motivo." E eu fiquei. Essa foi a pior decisão da minha vida. Naquela noite, o seu Valdeci olhou nos meus olhos e disse uma coisa que me gelou por dentro. Ele disse que sabia tudo sobre mim. Sabia da morte do meu pai, sabia do meu medo de morrer igual, sabia do vazio que eu sentia, sabia do meu sonho de ser alguém importante. Ele disse que podia me dar tudo isso, e eu, como um idiota desesperado por atenção, aceitei ouvir o que ele tinha para oferecer. A minha iniciação não foi como você vê nos filmes. Não teve sangue, não teve sacrifício de animal, não teve ritual no meio do mato à meia-noite. Foi muito mais simples do que isso, e por isso muito mais perigoso. O seu Valdeci me explicou que a primeira coisa que eu precisava fazer era renunciar ao meu batismo na igreja. Eu tinha sido batizado quando criança, e aquilo era uma proteção que precisava ser quebrada. Numa sexta-feira à noite, no quartinho dos fundos da casa dele, eu fiz o que ele mandou. Tinha uma mesa com toalha vermelha, umas velas acesas e um copo com água. Nada muito assustador. O seu Valdeci pediu para eu declarar em voz alta que rejeitava tudo que eu tinha recebido na igreja evangélica da minha mãe. Eu repeti as palavras que ele disse, e na hora que eu terminei de falar, senti algo entrar em mim. Não era dor, não era medo. Era como se alguém tivesse ocupado um espaço dentro de mim que estava vazio antes. Uma presença que ficou ali, morando comigo. Eu me senti diferente daquela noite em diante. Mais confiante, mais forte. Como se eu finalmente fosse alguém. O seu Valdeci sorriu e disse que agora eu fazia parte da família de verdade.
Eu não entendi na hora, mas tinha acabado de vender minha alma. Nos primeiros meses, eu aprendi o que eles chamavam de trabalhos básicos. Amarração de casal, fechamento de corpo contra a prosperidade, separação de casamento. A maioria dos clientes eram mulheres desesperadas querendo trazer marido de volta ou gente querendo prejudicar o vizinho, o patrão, o concorrente. Gente comum. Isso é o que mais me assusta hoje quando eu lembro. Meu primeiro trabalho foi contra uma vizinha do seu Valdeci. Era uma senhora que tinha um cachorro vira-lata que latia de madrugada e atrapalhava as reuniões. O seu Valdeci pediu para eu fazer o animal sumir. Eu fiz o que ele me ensinou. Acendi as velas, falei as palavras, pedi para os espíritos resolverem o problema. Uma semana depois, o cachorro foi atropelado na frente da casa dela. Eu vi aquela mulher chorando na calçada, abraçada no cachorro morto, e senti um frio na espinha. Mas junto com o frio veio outra coisa. Uma satisfação horrível que eu não consigo explicar. Era como se eu tivesse provado que tinha poder, que eu podia fazer coisas acontecerem, que eu não era mais invisível, e eu quis sentir aquilo de novo. No segundo ano, o seu Valdeci me deu uma moto. Era uma Honda CG vermelha, usada, com uns 5 anos de uso, mas era minha. A primeira coisa de valor que eu tive na vida. Eu sabia que era pagamento pelo que eu fazia, mas aceitei do mesmo jeito. Parei de pegar ônibus. Parei de acordar às 4:30 da manhã. Minha mãe ficou feliz achando que eu tinha conseguido um aumento no trabalho. Eu continuava indo na igreja com ela de vez em quando para não levantar suspeita, mas meu corpo começou a reagir diferente. Toda vez que eu entrava no templo, sentia dor de cabeça, suor frio, um peso no peito que não passava. Eu sentava no banco e ficava contando os minutos para ir embora. Sorria para minha mãe como se tudo estivesse bem, mas por dentro eu estava sufocando. Teve uma noite que eu acordei suando frio, tremendo. Tinha sonhado com meu pai. Ele estava de costas, usando aquela camisa xadrez que ele usava para trabalhar na obra. Eu gritava: "Pai, olha para mim, pai, vira para cá." E ele não virava. Ficou de costas o sonho inteiro. Acordei chorando às 3 da manhã e fiquei olhando para o teto até amanhecer. No dia seguinte levantei, lavei o rosto e fui para o quartinho do seu Valdeci fazer mais um trabalho. Como se nada tivesse acontecido, eu estava afundando cada vez mais, mas não queria enxergar. O poder era bom demais, a atenção era boa demais, a sensação de ser alguém era boa demais. E foi assim que eu passei os 3 primeiros anos servindo às trevas. Até que o seu Valdeci decidiu que eu estava pronto para uma missão maior. Ele disse que eu tinha um dom especial para algo muito mais importante do que fazer trabalho para cliente. Ele disse que eu ia aprender a caçar cristãos. No ano 2000, depois de 3 anos fazendo trabalhos para clientes, o seu Valdeci me chamou para uma conversa séria. Ele disse que tinha observado meu desenvolvimento e que eu estava pronto para subir de nível. Disse que eu tinha um dom especial que poucos tinham. Eu sabia me infiltrar, sabia ganhar confiança, sabia parecer inofensivo. Essas eram as qualidades perfeitas para uma missão muito mais importante do que amarrar marido ou fechar corpo de comerciante. Ele me explicou que existiam 2 tipos de crente no mundo. O primeiro tipo era o crente de igreja. Esse ia para o culto para se mostrar, para encontrar os amigos, para fazer social. Cantava as músicas, batia palma, mas não tinha intimidade nenhuma com Deus. Esse tipo não representava ameaça nenhuma para o reino das trevas. A gente nem precisava perder tempo com eles, porque eles já estavam derrotados sem saber. O segundo tipo era diferente. Era o crente verdadeiro. Aquele que orava de madrugada, que jejuava durante a semana, que tinha intimidade real com o que eles chamavam de inimigo. O seu Valdeci falava de Deus como inimigo, como adversário, como o outro lado da guerra.
E ele disse que esses crentes verdadeiros eram perigosos. Eram eles que atrapalhavam os trabalhos, que fechavam regiões, que causavam estrago no mundo espiritual. Então ele disse uma coisa que eu nunca esqueci e que vai causar polêmica com muita gente que está ouvindo essa história. Ele disse assim: as igrejas grandes não me preocupam, Pedro. Pastor de igreja grande é funcionário. Povo vai para aparecer, para cantar, para tirar foto. Mas aquelas igrejinhas de bairro, de periferia, onde o pastor trabalha a semana inteira e prega de graça, onde tem grupo de oração de madrugada, essas são perigosas. É lá que tem gente que realmente fala com o outro lado. Minha missão a partir daquele dia era identificar e destruir essas igrejas pequenas. O método era simples. Eu visitava a congregação como visitante, como alguém em busca de Deus. Ficava umas 3 ou 4 semanas assistindo os cultos, observando tudo. Anotava o nome das pessoas, identificava quem era a liderança, quem orava com mais fervor, quem parecia ter mais autoridade espiritual. Depois eu levava essas informações para o seu Valdeci e a gente montava uma estratégia de ataque. Os ataques eram de 3 tipos. O primeiro era semear discórdia entre os membros. Eu me aproximava de gente insatisfeita, alimentava fofoca, criava divisão. O segundo tipo era fazer trabalhos direcionados contra o pastor e a família dele, atacar a saúde, o casamento, as finanças. O terceiro tipo era travar a parte financeira da igreja, fazer o dízimo sumir, criar crise, fazer o aluguel atrasar. Combinando os 3, a maioria das igrejas não aguentava 6 meses. A terceira igreja que eu ajudei a fechar era no Jardim América. O pastor se chamava Antônio, tinha uns 60 anos e pregava naquele galpão havia mais de 20 anos. Uns 40 membros fiéis que estavam com ele desde o começo. Eu descobri que o tesoureiro da igreja estava desviando dinheiro do dízimo. Em vez de expor a situação, eu alimentei ela. Me aproximei do tesoureiro, dei força para ele, ajudei ele a esconder os desvios. Ao mesmo tempo, eu fiz trabalhos contra o pastor Antônio. Pedi para os espíritos atacarem a saúde dele, o casamento dele, a paz dele. Em 5 meses, começaram as brigas na igreja por causa de dinheiro. Em 7 meses, o pastor começou a passar mal durante os cultos. Em 8 meses, ele teve um AVC no meio da pregação e caiu no púlpito. A igreja fechou 2 semanas depois. O tesoureiro sumiu com o dinheiro. E eu voltei para o seu Valdeci como se tivesse ganhado uma medalha. Eu passava na frente daquele galpão que tinha virado depósito de material de construção e sentia orgulho. Olhava para as portas fechadas e pensava comigo mesmo: fui eu que fiz isso. Eu destruí 20 anos de trabalho de um homem em 8 meses. Eu tinha poder. Eu era alguém. Não era mais o garoto invisível do almoxarifado. Era um soldado do inferno. Hoje eu passo na frente de igrejas e choro lembrando dessa época. Choro pensando no pastor Antônio, na família dele, nos 40 membros que perderam a congregação onde cresceram na fé. Mas naquela época eu não sentia nada. Meu coração tinha endurecido. E quando eu fechei a 4ª igreja no final de 2000, o seu Valdeci veio com uma missão nova. Disse que tinha um alvo especial para mim, uma igrejinha no setor leste universitário que estava atrapalhando muitos trabalhos na região. O pastor se chamava Edenilson e a esposa dele liderava um grupo de oração que estava causando estrago no mundo espiritual. No começo de 2001, o seu Valdeci me chamou na casa dele com urgência. Ele estava irritado, andando de um lado para o outro na sala, coisa que eu nunca tinha visto antes. Disse que tinha um problema sério numa região de Goiânia. Tinha muito cliente pagando por trabalhos que não estavam funcionando. Amarração que não pegava, fechamento de corpo que não durava, feitiço que voltava enfraquecido. Alguma coisa estava bloqueando os trabalhos naquela área. Ele investigou durante semanas até descobrir a fonte do problema.
Era uma igreja pequena, no setor leste universitário, perto da Praça do Trabalhador. Funcionava num galpão alugado, tinha uns 80 membros no máximo. O pastor era um homem simples, chamado Edenilson, que trabalhava de eletricista de segunda a sexta e pastoreava a igreja de graça nos fins de semana. Não ganhava um centavo da congregação. Mas o problema não era o pastor. O problema era a esposa dele. O nome dela era Sandra, uma mulher de uns 40 anos que liderava um grupo de intercessão na igreja. 12 pessoas que se reuniam toda quarta-feira à noite para orar pelo bairro, pelas famílias, pela cidade. O seu Valdeci disse que aquele grupinho pequenininho estava causando mais estrago do que igrejas de 1000 membros. Disse que a oração deles estava fechando a região. Eu recebi a missão de destruir aquela igreja. O seu Valdeci queria resultados em 6 meses no máximo. Eu já tinha fechado 4 igrejas antes, então achei que seria fácil. Comecei a frequentar os cultos como visitante. Me apresentei como alguém que estava em busca de Deus, que tinha saído de outra igreja e queria recomeçar. O pastor Edenilson me recebeu de braços abertos como se eu fosse um filho perdido. A primeira vez que eu entrei naquele galpão, observei tudo. Cadeiras de plástico branco, ventilador barulhento no teto, púlpito de madeira simples, som com 2 caixas pequenas. Nada de luxo, nada de ostentação. O pastor pregava de camisa social simples, sem terno, sem gravata. A esposa dele tocava um teclado velho durante o louvor. Os 3 filhos deles estavam sempre ali. A mais velha, de uns 14 anos, tocava junto com a mãe. O do meio, de uns 10 anos, ficava correndo pelo galpão e o caçula, de uns 4 anos, dormia no colo da Sandra durante o culto. Eu olhava para aquela família e planejava a destruição de cada um deles. Ia atacar o casamento do pastor, ia fazer a esposa adoecer, ia criar problema na vida dos filhos. Eu sentava no banco do fundo calculando cada passo. E eles me tratavam com tanto amor que chegava a ser irritante. Toda semana alguém vinha me abraçar, perguntar como eu estava, oferecer ajuda. Eu sorria por fora e odiava por dentro. No segundo mês, eu fui num culto de Santa Ceia. Era uma quinta-feira à noite, o galpão estava cheio. O pastor Edenilson fez algo que me pegou de surpresa. Ele ajoelhou no chão e começou a lavar os pés dos membros, um por um, com uma bacia de água e uma toalha branca. Quando chegou minha vez, ele se ajoelhou na minha frente e pegou meus pés com as mãos calejadas de eletricista e me olhou nos olhos. Ele disse assim: "Irmão Pedro, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E eu quero que você saiba que você é especial para Ele." Eu fiquei paralisado olhando para aquele homem que estava lavando os pés do cara que tinha vindo destruir a família dele. Meu coração apertou de um jeito estranho. Por um segundo, eu quis contar tudo. Quis pedir perdão, quis sair correndo dali e nunca mais voltar. Mas o orgulho falou mais alto. Eu lembrei do seu Valdeci, lembrei da minha missão, lembrei de quem eu era. Eu era um soldado do inferno, não um fraco. Agradeci o pastor com um sorriso falso, voltei para o meu banco e continuei com o plano. Naquela noite, quando cheguei em casa, fiquei um tempo parado olhando para o espelho do banheiro. Eu mal reconhecia o homem que eu tinha me tornado. Na semana seguinte, eu comecei os ataques. Primeiro a parte financeira do pastor, depois a saúde da Sandra. Eu estava determinado a destruir aquela família, custasse o que custasse. Mas eu não sabia que estava prestes a entrar na batalha mais difícil da minha vida. Aquela igreja pequena, com aquele grupo de oração de 12 pessoas, ia me ensinar uma lição que o inferno não queria que eu aprendesse. Em março de 2001, eu comecei os ataques contra a família do pastor Edenilson. Fui para o quartinho do seu Valdeci e fiz os trabalhos mais fortes que eu conhecia. Comecei pela parte financeira, porque era o que costumava dar resultado mais rápido. Pedi para os espíritos fecharem os caminhos dele, afastarem os clientes de eletricista, fazerem os serviços sumirem.
Em menos de 2 meses, o pastor estava com metade do trabalho que tinha antes. Eu ia nos cultos e observava. Via ele preocupado, conversando baixinho com a esposa sobre as contas. Ouvi uma vez ele dizendo que o aluguel do galpão estava atrasado 2 meses. A oferta da igreja tinha caído porque alguns membros também estavam passando por dificuldade financeira. Eu sorria por dentro, sabendo que era eu que estava causando tudo aquilo. O plano estava funcionando. Depois eu parti para a saúde da Sandra. Ela era a líder do grupo de oração. Era ela que estava causando problema na região. Eu fiz trabalhos pesados pedindo para os espíritos atacarem o corpo dela, trazerem doença, fraqueza, desânimo. Queria que ela ficasse tão debilitada que não conseguisse mais liderar as reuniões de quarta-feira. Queria acabar com aquele grupo de intercessão de uma vez por todas. E funcionou. Em poucas semanas, Sandra começou a passar mal. Os médicos descobriram uma anemia forte que eles não conseguiam explicar. Ela fazia exames, tomava remédio, mas não melhorava. Eu via ela nos cultos cada vez mais pálida, mais magra, mais fraca. Às vezes, ela precisava sentar no meio do louvor, porque não aguentava ficar de pé. E eu olhava para aquilo sentindo uma satisfação doentia. Eu era um monstro e nem percebia. Mas então, algo estranho começou a acontecer. Toda vez que eu atacava, a igreja reagia. Quando o pastor descobriu que as finanças estavam ruins, ele convocou 3 dias de jejum. Quando a Sandra adoeceu, o grupo de oração intensificou as reuniões. Eles passaram a se encontrar não só na quarta, mas também no sábado de madrugada. E eu literalmente sentia no meu corpo que meus trabalhos estavam sendo enfraquecidos. O seu Valdeci começou a me cobrar resultados. Ele me chamava na casa dele e perguntava por que a igreja ainda estava de pé. Dizia que os clientes da região continuavam reclamando que os trabalhos não funcionavam. Ele me olhava com aqueles olhos frios e dizia: "Está demorando demais, Pedro. Será que você está fraco? Será que você perdeu o poder?" Eu ficava com medo dele. Ele nunca gritava, mas quando olhava com raiva, era pior do que qualquer grito. Eu comecei a mentir nos relatórios. Dizia que estava progredindo, que a igreja estava enfraquecendo, que era questão de tempo. Mas por dentro, eu sabia que era eu que estava enfraquecendo. Cada vez que eu entrava naquele galpão, meu corpo ficava mais pesado. Cada vez que eu ouvia aquele grupo orando, minha cabeça doía mais forte. Tinha alguma coisa ali que eu não conseguia vencer. Numa quarta-feira de setembro, eu fui na reunião de oração para observar de perto. Queria entender o que tinha de especial naquelas 12 pessoas. A Sandra estava lá, mesmo doente, mesmo fraca, mesmo pálida. Ela mal conseguia ficar de pé, mas estava lá. E quando ela começou a orar, aconteceu algo que eu nunca tinha presenciado em todos os meus anos nas trevas. Ela orou com raiva. Não era raiva de gente, não era ódio de pessoa. Era raiva do mal, raiva do diabo, raiva da doença que estava atacando ela. Ela disse em voz alta: "Senhor, eu não aceito isso. O Senhor não me chamou para ser derrotada. Eu me levanto em nome de Jesus contra toda obra do inferno." A voz dela ecoou naquele galpão pequeno, e eu senti como se alguém tivesse sentado no meu peito. Eu não conseguia respirar direito. Minha visão começou a escurecer nas bordas. Meu coração disparou e minhas mãos começaram a tremer. E então eu ouvi uma voz. Não sei se era real ou se era na minha cabeça, mas era clara como água. A voz disse: "Você não pode ficar aqui." Eu levantei do banco e saí quase correndo daquele galpão. Cheguei em casa tremendo, suando frio, sem entender o que tinha acontecido, mas eu sabia de uma coisa. Aquela mulher tinha algo que eu não conseguia enfrentar. E o seu Valdeci não ia gostar nada de saber disso. Quando eu contei para o seu Valdeci o que tinha acontecido naquela reunião de oração, ele ficou furioso. Disse que eu estava fraco, que eu estava me deixando levar, que eu tinha perdido o foco. Fazia 6 meses que eu trabalhava contra aquela igreja.
e ela continuava de pé. As outras eu tinha fechado em menos tempo. Ele disse que estava na hora de fazer o trabalho definitivo, o mais pesado de todos, aquele que a gente só usava em último caso. Numa terça-feira de outubro de 2001, eu fui para o quartinho dos fundos da casa dele e fiz o que ele mandou. Não vou dar detalhes do que eu fiz porque não quero ensinar ninguém. Mas eu posso dizer que foi o trabalho mais pesado que eu já tinha feito em todos os meus anos nas trevas. Era para destruir aquela família de uma vez. O pastor, a Sandra, os 3 filhos. Era para acabar com tudo numa semana. Na quarta-feira à noite, eu fui para o culto ver o resultado. Cheguei no galpão esperando encontrar desespero, choro, confusão. Esperava ver o pastor arrasado, a Sandra de cama, os membros em pânico. Mas quando eu entrei naquele lugar, meu sangue gelou. A igreja estava lotada. Não era só o grupinho de oração de sempre. Tinha umas 40 pessoas ali dentro. Eu sentei no banco do fundo sem entender nada. Aquilo não estava no plano. O que tinha acontecido? Por que tinha tanta gente ali numa quarta-feira comum? Eu fiquei observando, tentando descobrir o que estava errado. Foi aí que o pastor Edenilson pegou o microfone e explicou o motivo daquela reunião extraordinária. Ele disse que na noite anterior tinha tido um sonho. Sonhou que a igreja estava sendo atacada por forças das trevas, que tinha uma guerra espiritual acontecendo que eles não podiam ver. E no sonho, Deus mandou ele convocar uma vigília de oração urgente para aquela quarta-feira. Ele ligou para todos os membros de manhã cedo e pediu para quem pudesse vir. E 40 pessoas largaram tudo e foram. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que todo mundo podia ouvir. O pastor tinha sonhado com o ataque que eu tinha feito na noite anterior. Deus tinha mostrado para ele. Eu quis levantar e sair, mas minhas pernas não obedeciam. Era como se eu estivesse pregado naquela cadeira de plástico. Meu corpo não respondia aos meus comandos. Então, a Sandra se levantou. Ela ainda estava fraca por causa dos meus trabalhos. Ainda estava pálida e magra, mas tinha algo diferente nos olhos dela naquela noite. Ela pegou o microfone e disse que Deus tinha mostrado para ela que tinha alguém naquele lugar que não era de Deus. Alguém que tinha vindo ali para destruir, mas que ia sair dali transformado. Alguém que o diabo achava que era dele, mas que Deus estava tomando de volta. Eu gelei completamente. Pensei que ela ia apontar para mim, que ia me expor na frente de todo mundo, mas ela não fez isso. Ela simplesmente fechou os olhos e começou a orar. E foi a oração mais poderosa que eu já ouvi na minha vida. Ela disse: "Em nome de Jesus, todo agente do inferno que entrou nessa casa é neutralizado agora. O sangue de Jesus desfaz todo pacto, toda aliança, toda obra das trevas. E se tiver alguém aqui que veio amando do diabo, hoje Jesus toma essa vida de volta." Quando ela disse essas palavras, eu não vi luz como muita gente conta. O que eu vi foi meu pai. Ele apareceu na minha frente do jeito que eu lembrava, com a camisa xadrez que ele usava no trabalho. E dessa vez ele não estava de costas. Dessa vez ele virou para mim, me olhou nos olhos e disse com a voz calma que eu sentia tanta falta: "Chega, filho, volta." E aí eu quebrei. Tudo que eu tinha guardado por anos saiu de uma vez. A solidão da adolescência, a dor da morte do meu pai, a vergonha do que eu tinha me tornado, o vazio que eu tentei preencher com poder. Eu comecei a chorar de um jeito que eu não conseguia controlar. Um senhor que estava perto pôs a mão no meu ombro. Uma mulher que eu nem conhecia se ajoelhou do meu lado e começou a orar baixinho. Ninguém me julgou, ninguém me olhou com nojo. E isso me destruiu ainda mais. Eu chorei a noite inteira naquele banco de plástico. Quando o culto terminou, a maioria das pessoas foi embora, mas eu continuei ali sentado no banco do fundo. Não tinha forças para levantar, não tinha coragem de olhar para ninguém. Meu rosto estava inchado de tanto chorar e minha camisa estava molhada de lágrimas.
Eu queria sumir, queria que o chão abrisse e me engolisse. Tinha vergonha do que eu era, do que eu tinha feito, do monstro que eu tinha me tornado. O pastor Edenilson veio até mim devagar. Ele não perguntou nada, não me julgou, não me olhou com desprezo. Ele simplesmente sentou do meu lado, naquele banco de plástico, e ficou em silêncio por uns 5 minutos. Depois ele disse baixinho: "Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe, e se você quiser conversar, eu estou aqui. Só isso." Não me pressionou, não me forçou a falar nada. Eu não contei tudo naquela noite, não tinha coragem, mas nas semanas seguintes comecei a frequentar a igreja de verdade. Não mais como espião, não mais como inimigo. Eu ia porque precisava ir, porque algo tinha mudado dentro de mim. E aos poucos, conversa por conversa, eu fui me abrindo com o pastor. Contei quem eu era, o que eu fazia, por que eu tinha ido ali. Contei sobre o seu Valdeci, sobre os trabalhos, sobre as 4 igrejas que eu tinha ajudado a fechar. Quando eu terminei de falar, o pastor Edenilson estava chorando. Eu esperava que ele me expulsasse da igreja, que chamasse a polícia, que me amaldiçoasse. Mas ele fez o contrário. Ele segurou minha mão e disse: "Rapaz, você não conseguiu destruir essa igreja porque Deus te queria aqui, não como inimigo, mas como filho. Você veio para matar, mas Deus te trouxe para viver." Aquelas palavras entraram no meu coração como uma faca, mas sair das trevas não foi fácil. O seu Valdeci descobriu que eu tinha me convertido. Não sei como ele soube, mas ele mandou um recado através de uma pessoa da oficina dele, dizendo que eu ia pagar caro pela traição. E a partir daquele dia, o inferno se abriu contra mim de um jeito que eu não imaginava que fosse possível. Os ataques começaram imediatamente. Eu não conseguia dormir mais. Toda noite eu tinha pesadelos terríveis. Acordava gritando, suando, tremendo. Minha mãe batia na porta do quarto assustada, sem entender o que estava acontecendo comigo. Eu via vultos dentro de casa. Ouvia vozes me chamando, sentia presenças me observando. Uma vez acordei com marcas de arranhão no braço que não eram minhas. 3 riscos fundos que sangraram a noite inteira. Uns 6 meses depois da conversão, eu quase desisti. Os ataques não paravam, a pressão era insuportável. Eu não tinha paz nem de dia nem de noite. Numa terça-feira à noite, eu estava sozinho em casa e pensei: vai ser assim para sempre. É mais fácil voltar para o seu Valdeci e pedir perdão. Eu coloquei o sapato, peguei a chave da moto, abri a porta de casa. Estava pronto para voltar para o inferno. Foi nessa hora que minha mãe chegou do trabalho. Ela me viu na porta com a chave na mão e perguntou onde eu ia àquela hora. Eu inventei uma desculpa qualquer, mas ela me olhou de um jeito diferente e disse: "Filho, eu sonhei com você hoje. Sonhei que você estava livre e feliz. Sonhei que você tinha vencido." Eu larguei a chave, tirei o sapato e voltei para o quarto. Fiquei a noite inteira acordado pensando no que ela disse. O processo de libertação durou quase 2 anos. O pastor Edenilson orava comigo toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Tinha dias que eu tinha crises fortes, caía no chão, gritava, tremia. A igreja inteira intercedia por mim. Aquelas mesmas pessoas que eu tinha ido destruir agora oravam pela minha libertação. Um dia eu cruzei com o seu Valdeci perto do terminal Praça A. Ele me olhou por uns 5 segundos em silêncio. Depois disse baixinho: "Você vai se arrepender." Foi a última vez que eu vi ele. Anos depois soube que ele morreu. Não sei como, não procurei saber. E minha mãe? Dona Carmen nunca soube de tudo que eu fiz. Eu não tive coragem de contar. Mas ela percebeu a mudança e ficou feliz. Um dia ela me disse uma coisa que me fez chorar por horas. Ela disse: "Filho, eu orei por você todo dia às 5 da manhã durante 7 anos. Todo dia antes de ir trabalhar, eu me ajoelhava no chão frio e pedia para Deus te trazer de volta. Eu sabia que um dia ia acontecer. 7 anos.
Enquanto eu estava destruindo famílias e fechando igrejas, minha mãe estava de joelhos orando por mim antes do sol nascer. Hoje eu tenho 46 anos e faz mais de 20 anos que eu saí das trevas. Sou casado com uma mulher maravilhosa que conheci na igreja do pastor Edenilson. Tenho 2 filhos adolescentes e congrego numa igreja simples aqui em Goiânia. Trabalho como eletricista, igual o pastor que me salvou. Aprendi o ofício com ele durante os anos que ele me discipulou. Tenho uma vida simples, sem luxo, mas tenho paz. E paz é algo que o dinheiro do seu Valdeci nunca conseguiu me dar. Eu aprendi uma coisa muito importante nos 7 anos que eu servi o diabo. O inferno não tem medo de crente morno. Não tem medo de gente que vai para a igreja por costume, que canta as músicas sem sentir, que ora de boca para fora sem colocar o coração. O que o inferno tem pavor de verdade é de cristão que ora com autoridade, cristão que ora com fé, cristão que ora com santa indignação contra o mal. Quando você ora crendo de verdade, quando você ora com raiva santa contra o mal que está atacando sua família, algo acontece no mundo espiritual que as trevas não conseguem impedir. As forças do inferno recuam, os demônios fogem, os trabalhos são anulados. Eu vi isso com meus próprios olhos, eu vivi isso na minha própria pele, eu fui derrotado por isso. Uma mulher doente, fraca, pálida, orou com autoridade numa noite de outubro e destruiu anos de trabalho do inferno. Mas eu preciso explicar uma coisa importante. A raiva que vence o inferno não é raiva de gente, não é ódio do vizinho, não é rancor do colega de trabalho, não é mágoa do parente que te magoou. Isso é raiva carnal e só te prejudica. A raiva que eu estou falando é diferente. É indignação contra o pecado, é revolta contra o diabo. É você se levantar e declarar que aquela situação não vai prevalecer na sua casa porque você serve o Deus vivo. Uma vez meu filho mais velho, que tinha 8 anos na época, me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Ele perguntou assim: "Pai, o diabo existe de verdade?" Eu parei o que eu estava fazendo, me ajoelhei na frente dele para ficar da altura dos olhos dele e respondi com toda a sinceridade do meu coração. Eu disse: "Existe sim, filho, o diabo existe de verdade, mas você não precisa ter medo, porque quem mora na nossa casa é mais forte do que ele." E é isso que eu quero que você, que está ouvindo essa história, leve com você hoje. Eu nunca mais vi a Sandra depois que eu saí de Goiânia por uns anos para trabalhar no interior. Quando voltei, a igreja tinha mudado de endereço e eu perdi contato com todo mundo. Mas eu penso nela quase todo dia. Aquela mulher que orou com autoridade numa noite de quarta-feira não fazia ideia de que estava salvando a vida de um agente do inferno. Ela não sabia meu nome, não sabia minha história, não sabia o que eu tinha feito. Ela só obedeceu a Deus quando Ele mandou ela orar. E a oração dela, junto com as orações da minha mãe durante 7 anos, me trouxeram de volta. 2 mulheres que oravam sem ver resultado imediato. A Sandra orava pelo bairro sem saber que estava me atingindo. Minha mãe orava por mim às 5 da manhã sem saber que eu estava do lado do inimigo. As 2 confiaram em Deus mesmo sem entender o que estava acontecendo no mundo espiritual. E as 2 venceram. Dona Carmen ainda está viva. Ela tem 76 anos e mora comigo e com minha família. Sabe o que ela faz todo dia até hoje? Levanta às 5 da manhã para orar. Agora ela ora pelos netos, pelos bisnetos que ela espera ter um dia, pela família inteira. Eu acordo às vezes de madrugada e ouço a voz dela baixinha no quarto, conversando com Deus como se fosse uma amiga velha. E eu tenho certeza absoluta que essas orações também vão funcionar. Se você está passando por uma batalha agora, se sua família está sendo atacada, se você sente que tem algo te prendendo que você não consegue explicar, eu quero te dizer uma coisa, com toda a autoridade de quem viveu dos 2 lados dessa guerra. Ora. Não ora de qualquer jeito, não ora por costume, não ora só mexendo os lábios.
ora com fé, ora com autoridade, ora com santa indignação. Levanta a voz e declara que o inferno não vai prevalecer, porque o céu te ouve e o inferno treme. Se essa história tocou seu coração, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta o que você sentiu, me conta se você está passando por alguma luta. E se você conhece alguém que está travando uma batalha espiritual, manda essa história para essa pessoa. Às vezes, a palavra certa na hora certa pode mudar uma vida completamente. Mudou a minha. Um ex-bruxo que foi derrotado pela oração de uma mulher que ele nem conhecia. A Deus seja toda a glória.